cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos novamente juntos para o nosso curso de dialogador de reunião mediúnica. Para mim, uma grande alegria contar com a sua confiança e com o seu carinho. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas. Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar a aula de número 38 e vamos ver nesta aula como dialogar com espíritos sofredores e perturbados. Como você sabe, nós temos sempre uma aula teórica e uma aula prática, para que você possa ir exatamente aliando teoria e prática no exercício e no desenvolvimento da função de dialogador. Então, como dialogar com espíritos sofredores e perturbados? Inicialmente, precisamos relembrar que toda desencarnação passa por 3 etapas: o desligamento do perispírito, a perturbação espiritual e o despertar do espírito. E o tempo de cada uma das fases, todavia, varia muito de espírito para espírito. Se nós vamos falar como atender, como dialogar com espíritos que estejam em estado de sofrimento e de perturbação, essa perturbação e esse sofrimento, e muitas vezes, tem uma relação direta com a morte, com o desencarne, com o tipo de desencarne, com a condição em que esse desencarne aconteceu. Por isso que nós trazemos um pouquinho essas observações iniciais, porque nós sabemos que em toda desencarnação, primeiro acontece o desligamento do corpo perispiritual, ocorre um estado de perturbação espiritual, onde o espírito ainda não tem muita noção do que está acontecendo com ele não sabe ainda, muitas vezes, se está encarnado, se está desencarnado, está naquele estado de torpor, de uma certa sonolência, onde não sabe muito exatamente o que está acontecendo consigo. E há depois o estado do despertar, que é quando ele compreende a sua nova condição na erraticidade, percebe-se, compreende-se desencarnado e numa nova condição. E nós sabemos que, a depender do tipo de morte, o estado de perturbação é maior, demora mais para o despertar do espírito na erraticidade, como também pode demorar mais o desligamento do seu corpo perispiritual. Então, por isso que nós vamos trazer essas observações, para que nós possamos saber como acolher os espíritos que se apresentam no estado de sofrimento e perturbação na hora da reunião mediúnica.
Se o espírito é mais moralizado e evoluído, ele mais rapidamente vai conseguir desligar-se espiritualmente. A fase de perturbação é curta e em pouco tempo percebe-se no plano espiritual. Desperta e tem consciência de não mais se encontrar entre os encarnados. O processo de libertação pode ocorrer mesmo na agonia e na perturbação do desencarne, com o corpo material mantendo apenas a vida orgânica. Todavia, para a alma que se prendeu às coisas materiais e à sensualidade, o desprendimento é mais demorado, podendo durar às vezes dias, semanas e até meses. O tipo de morte também influencia no tempo necessário para a realização das fases sobreditas, de modo que as mortes menos bruscas e agressivas contribuem para o aceleramento de todo o processo a envolver a desencarnação. Percebam então que, quando o espírito é mais evoluído, essas fases de desligamento do perispírito, perturbação e despertar ocorrem mais rapidamente. Quando também a doutrina espírita nos informa que quando a morte é uma morte natural, decorrente de um processo de envelhecimento, de desgaste natural dos órgãos ou em função de uma enfermidade. O desligamento do perispírito muitas vezes acontece antes mesmo da morte final do corpo físico, o que não acontece com as mortes repentinas, violentas, onde o perispírito só vai começar a se desligar do corpo físico após a morte física. E isso faz com que esse desligamento, que já é natural, já é naturalmente lento, não é num piscar de olhos, não é rapidamente, ele faça com que o espírito sofra um estado de perturbação maior, porque o desligamento só vai iniciar-se depois da morte física. Então, enquanto está naquele processo de desligamento, a perturbação continua. Diferentemente das mortes naturais ou graduais, onde já vai acontecendo paulatinamente um desligamento do corpo perispiritual, antes mesmo da morte física. Então, tudo isso interfere, compromete o estado de lucidez, de bem-estar do espírito na erraticidade. Então, há espíritos que chegam nas reuniões mediúnicas logo após um desencarne, algum tempo após o desencarne, e ainda se encontram nesse estado de perturbação. E é importante nós estarmos, então, tendo o conhecimento dessas situações, desse fator, desse fato, para que nós possamos melhor ajudar. Esses fatores, portanto, são determinantes para que os espíritos sigam ou não na erraticidade em estado de perturbação e de sofrimento. Alguns não se dão conta que desencarnaram ou simplesmente não estavam preparados para isso, não acreditando que desencarnariam no atual momento. Muitos sentem-se confusos, aflitos e amedrontados, e vão chegar nessa condição nas reuniões mediúnicas. Percebam, então, que cabe ao dialogador, num primeiro momento, serenar, aliviar o coração, aquela agonia, aquele estado de perturbação que o espírito se encontra, para que ele possa, a partir daquele momento, sentindo-se um pouco mais calmo, mais sereno, aí nós vamos ajudá-lo no esclarecimento possível para o momento, para a condição em que ele se encontra. Mas a nossa primeira atitude precisa ser exatamente serenar o espírito, aliviar aquele coração que se encontra momentaneamente perturbado e agoniado. Por outro lado, outros espíritos ficam sentindo no corpo perispiritual as sensações do desencarne, como a doença que o infelicitou ou um acidente, por exemplo. Há ainda aqueles que se ressentem dos problemas que os fazem sofrer na erraticidade. Remorso, mágoa, saudade, apego, vícios, etc. Conforme a condição do espírito, ainda na erraticidade, ele vai se apresentar na reunião mediúnica.
Então, alguns ainda estão a sentir as repercussões do desencarne, da doença, do acidente no seu corpo perispiritual. Então, alguns ainda sentem a doença, seja ela qual for. Outros sentem o corpo perispiritual machucado, ensanguentado, em função do tipo de desencarne, se foi um acidente. Então, dessa forma, eles lá chegarão. Percebam que isso é uma condição de espírito sofredor, perturbado. Então, vamos auxiliar. Outros que se ressentem por conta desses sentimentos, remorso, mágoa, saudade, tudo isso causa um sofrimento enorme no espírito, no plano espiritual. E ele sente isso e chega com esse sofrimento, com essa angústia, com esses pesares no seu coração. Então, igualmente, precisarão ser acolhidos, amparados, auxiliados, para que eles possam, a partir dali, melhorarem cada vez mais. Além disso, não raro encontra-se também os que sentem revolta e não aceitação pelas consequências dos erros cometidos quando estavam na matéria, ou ainda medo por se sentirem perseguidos e vigiados pelos que prejudicaram na terra. Todos esses também são espíritos sofredores, embora a causa do sofrimento seja diferente. Terezinha Araújo cita como entidades sofredoras e perturbadas os espíritos assassinados, acidentados, suicidas, alcoólatras, toxicômanos, dementados, homicidas, déspotas, avarentos, egoístas, preguiçosos, materialistas apegados às sensações físicas. Ela nos traz essa informação no livro Conversando com os Espíritos, na reunião mediúnica. Então, percebam que a variedade de espíritos sofredores é enorme. E a depender de cada um desses tipos de sofredores, nós vamos utilizar uma técnica de diálogo. Lembram que nós vimos na aula anterior, na aula teórica anterior, várias técnicas de atendimento? Pois muito bem, nós podemos utilizar qualquer uma delas e nós vamos avaliar, conforme a problemática, nós vamos utilizar uma técnica de atendimento ou outra. Como se vê, os espíritos nessa condição são portadores de diferentes graus de sofrimento. Assim, cada atendimento é único e específico, conquanto possam existir certas características semelhantes ou comuns. Então, o espírito acidentado, em tese, tem uma problemática similar, mas cada acidentado vai chegar na reunião mediúnica de uma forma, com um sofrimento mais destacado, uma perturbação maior. Então, embora nós tenhamos orientações mais generalizadas, sempre lembremos que cada caso é um caso e que vai exigir, por isso que nós estudamos as características que precisam, as virtudes que precisam ser desenvolvidas pelo dialogador, porque ele vai ter que trabalhar o seu tato, a sua sensibilidade e perceber a conexão com a espiritualidade que vai lhe intuir sobre a melhor forma de ajudar naquele diálogo. O contato na reunião mediúnica oportuniza ouvirem e sentirem como não o estavam conseguindo no plano espiritual, por falta de preparo e adaptação ao modo de perceber a vida através do perispírito. Além disso, permite que se passe por uma filtragem e renovação fluídica e mental, proporcionadas pela experiência do envolvimento mediúnico. Consta lá também no livro Conversando com os Espíritos na reunião mediúnica. Interessante a observação do primeiro parágrafo, porque nós sabemos que quando os espíritos encontram-se perturbados, sofredores, apegados ainda às suas problemáticas do mundo material e focados na matéria, eles não enxergam e nem escutam os espíritos desencarnados, espíritos amigos, que ali estão para ajudá-los. Eles não, em função da diferença vibratória, eles não os veem e não os escutam. Então, eles não conseguem ser amparados pela equipe espiritual porque eles não os percebem. Então, a espiritualidade, percebendo que eles estão ainda muito presos à matéria,
os conduz à reunião mediúnica. Eles não sabem nem como foram para a reunião mediúnica, mas para lá eles vão, e aí, através do contato mediúnico, eles vão ser esclarecidos, orientados. Aquilo que a espiritualidade gostaria de dizer, mas que não foi possível porque não era vista e nem ouvida, o dialogador o fará. Então, eles não estavam conseguindo ouvir e ouvir no plano espiritual, por falta de quê? De preparo, adaptação a perceber a vida espiritual. E por isso que é tão importante as mediúnicas também, para os espíritos que estão em estado de sofrimento e de perturbação, além dessa filtragem e renovação fluídica e mental. Ao contato com os fluidos animalizados do médium, o espírito sente também no seu corpo perispiritual uma renovação fluídica, uma limpeza fluídica. Há ali uma troca energética, onde energias ainda deletérias, negativas, que possam envolvê-lo, são dissipadas, e ele absorve as energias mais salutares, mais saudáveis do médium. Há uma troca energética. O médium também vai assimilar as energias inferiores, mas ele depois as dissipa, porque ele está preparado e educado para isso. Mas então, além da troca energética, o espírito sai dali renovado também, mentalmente falando, porque ele é amparado, ele é acolhido, ele é esclarecido. Então, ele já sai numa outra condição muito melhor. Mas o tratamento continua. Aquilo ali é só, muitas vezes, o início ou a metade de um tratamento, não a finalização. Então, após acolher fraternalmente, ouvir a entidade, identificar sua problemática central, como nós já conversamos em aulas anteriores, o esclarecedor adotará as providências necessárias. Normalmente, observa-se que os espíritos sofredores sentem uma grande necessidade de desabafar, expondo suas dores e dificuldades. Esse processo de catarse é importante. Por isso, nós precisamos também ouvi-los, mesmo que nós já saibamos a condição e a problemática deles, caso o médium previamente tenha trazido essas informações. Independente disso, é bom, é importante deixá-lo falar, porque ele precisa colocar para fora toda aquela dor, toda aquela angústia. Então, o saber prévio é para facilitar o desenvolvimento do diálogo, mas não significa que nós vamos, então, por acharmos desnecessário, impedir que o espírito fale. Por favor, vamos deixar ele falar. A depender da problemática de cada comunicante, esse processo de catarse pode dar-se mediante demonstração de raiva, mágoa, tristeza, ironia, lamentos. Isso vai variar conforme a condição e a problemática de cada um. Mas, de qualquer maneira, o espírito, depois que ele para de falar, depois que ele termina de falar, ele sente-se mais leve, fica mais fácil de ouvir e de ser orientado. Então, com certeza, faz muito bem esse processo de catarse. Importante o dialogador ouvir com interesse fraterno e paciência. Tal atitude, além de proporcionar ao espírito a possibilidade de falar do que lhe aflige, fornece recursos para que o auxílio seja efetivo. Então, não é apenas deixar o espírito falar, é prestar atenção verdadeiramente naquilo que está sendo dito, com interesse real e paciência. Então, o espírito sente naquele momento, quando você percebe que tem alguém lhe ouvindo com interesse, você já se sente outro, você já se sente melhor, você já se sente importante, percebe que alguém se preocupa verdadeiramente com a sua condição. A depender do caso, talvez o esclarecedor precise prestar um socorro inicial, tranquilizando o espírito com palavras de conforto e esperança. Como sugestão, podemos afirmar: está tudo bem agora, a dor já está passando, você está em segurança e sendo amparado por amigos. Acalme o coração, confie em Deus, está tudo bem. Principalmente em casos de acidentes, quando os espíritos chegam nas reuniões mediúnicas, muitas vezes vivenciando
aquele acidente novamente, aquela condição de sofrimento e de desencarne, nós precisamos ali prestar um socorro inicial e imediato, como se nós fôssemos uma equipe de resgate, exatamente ali prestando aqueles primeiros socorros para que o espírito acalme-se, para que ele se perceba amparado. Então, se ele estiver com falta de ar, vamos colocar uma máscara de oxigênio. Se ele estiver sentindo alguma dor, vamos pedir que a equipe médica possa ali já eh, aplicar algum medicamento para que já possa ir serenando aquela dor. Esse medicamento pode ser aplicado na pele como uma pomada, pode ser um medicamento oral, pode ser um medicamento via oxigênio, pode ser às vezes uma via por via intravenosa, dependendo da situação, nós precisaremos usar um caso ou outro, mas utilizar logo um medicamento para que ele possa sentir que as dores estão passando. Então, nós temos que ver qual é a necessidade imediata do espírito, a mais urgente. Se está se afogando, já tenho que ali demonstrar que estou tirando da água, que já não está mais se afogando, colocando, ajudando com uma máscara de oxigênio para que o ar possa adentrar em seus pulmões. Então, antes de dialogar com espíritos sofredores e perturbados, eu preciso primeiro ir na necessidade imediata, resolver o problema imediato. Depois, quando serenar o espírito, que ele conseguir sentir-se melhor, com menos dor, conseguindo respirar, estando um pouquinho mais aliviado, mais calmo, aí ele vai ter condições de ouvir, de prestar atenção em algum diálogo, mais no sentido de orientar e de esclarecer. Então, fiquem sempre muito atentos. Por isso que diz, olha, agora já está tudo bem, você já está em segurança, dependendo do local onde ele estava, olha, você já está em segurança, nós já tiramos você daquele local, já está tudo bem agora, perceba o novo ambiente que você se encontra. Então, observe que nós estamos ali indo primeiro nessas necessidades imediatas, ok? Somente quando o espírito perceber que está mais calmo, somente quando nós percebermos, na verdade, que o espírito está mais calmo, nós poderemos prestar outros esclarecimentos. Antes disso, as nossas ponderações não irão surtir efeito. Quem está no estado de sofrimento e perturbação com alguma coisa, vai prestar atenção em esclarecimentos outros? Não. Eu tenho que primeiro resolver aquele problema. Então, isso que nós precisamos estar atentos. Senão, nós vamos falar, e o espírito nem escuta, porque ele não está focado naquilo, ele está com outro problema mais sério para ser resolvido. E isso acontece, viu? Tem determinadas situações que o médium, principalmente médiuns mais educados na faculdade, eles voltam e eles dizem: olha, o diálogo não está surtindo efeito, o espírito não está ouvindo, o espírito não está captando, tem que mudar a linha de diálogo. E aí o dialogador vai buscar uma outra condução, porque aquela não está dando certo. Então, isso é muito interessante, nós precisamos estar atentos a isso. A partir desse momento, o dialogador adotará a técnica de diálogo que entender mais conveniente, segundo a condição e a problemática apresentada pelo espírito. Então, depois que ele serenar o espírito, que ele conseguir a atenção do espírito, aí ele vai, a depender da problemática, ele vai utilizar as técnicas mais necessárias, mais cabíveis à situação, à problemática daquele espírito. Recordemos as oportunas orientações do espírito José Xavier no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 4. No trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram, para falar-lhes com o proveito devido. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia. Contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância para que lhes possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, doando-lhes, ao mesmo tempo, ideias novas com que empreendam a própria recuperação. Figuremo-los como prisioneiros, cuja miséria não nos deve sugerir escárnio ou indiferença, mas sim auxílio deliberado e constante
para que se ajudem. Cultivemos, assim, a conversação com os desencarnados sofredores, sem curiosidade maligna, ouvindo-os com serenidade e paciência. Portanto, meus amores, boa vontade, tolerância para com os sofrimentos alheios. Nós não estamos ali para estimular fantasia, mas nós precisamos agir com cuidado, com entendimento e compreensão pelas complicações emocionais, pelo momento em que eles se encontram. Nunca tirarmos gozações, brincadeiras, agirmos com escárnio ou indiferença em função das problemáticas apresentadas. São irmãos nossos e que merecem sempre o nosso respeito e o nosso carinho. Quando o socorro e o esclarecimento tiverem sido prestados, não precisando a entidade mais do dialogador, esse lhe sugerirá seguir com os trabalhadores espirituais, oportunidade em que receberá outras orientações e auxílios oportunos. Então, após esses esclarecimentos, esse acolhimento, o dialogador precisa lembrar que a continuidade do atendimento continua. A espiritualidade amiga, a equipe espiritual tem toda uma equipe para continuar dando um tratamento, um auxílio, os esclarecimentos necessários. Então, o atendimento, o tratamento, na verdade, continua na erraticidade. E o dialogador pode fazer isso. Pode dizer que ele vai continuar sendo assistido, que haverá outras pessoas, outros trabalhadores amigos que vão estar ali à disposição para ajudá-lo, para ampará-lo, para esclarecê-lo, que se ele tiver dúvidas, ele pode perguntar, ele pode chamar, ele vai ter todo um amparo, toda uma assistência naquele momento e posteriormente também, para que ele se sinta seguro naquele momento também em se despedir, sabendo que a continuidade do amparo é real. Algumas assertivas podem ser feitas nesse momento, como agradeça a Deus a ajuda recebida, siga se esforçando, tudo vai dar certo. Se possível, talvez possa voltar em outra oportunidade. Siga com os socorristas, eles irão continuar o atendimento. É importante nós fazermos esse fechamento com palavras de estímulo, de esperança, de auxílio, para que ele possa saber e perceber-se em paz e amparado. Gosto sempre também de falar, agradeça a Deus a ajuda recebida, porque, na verdade, nós só somos instrumentos, mas todo o amparo, toda ajuda vem do Pai. Mostrar ao coração naquele momento que ele foi amparado pelo amor de Deus, por ser filho de Deus. E isso já traz uma calma, uma serenidade incrível, porque mesmo aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus, mesmo essas pessoas, às vezes, no fundo, têm dúvidas em seu coração, até porque a presença de Deus, a divindade, a ideia de Deus é algo que está gravado em nosso coração, faz parte da centelha divina que todos nós, com as quais todos nós fomos criados. Então, naquele momento de desespero, ele saber que foi Deus que mandou os seus filhos, seus trabalhadores para amparar, isso já faz toda a diferença. Então, pedir, orientar, que ele agradeça a Deus e não a nós, porque somos apenas simples servos e instrumentos de Deus. Toda a graça, toda a gratidão, todo o mérito é de Deus. E com isso, meus queridos amigos, os espíritos, nós temos condições de amparar e de auxiliar os espíritos sofredores e perturbados. Mas vocês viram que existem vários tipos de espíritos nessa condição. E nas aulas subsequentes, nós estamos, então, já chegamos exatamente no módulo onde nós vamos ver como dialogar com cada um dos tipos de espíritos. E aí nós vamos ter condições de atender de uma forma mais direcionada cada problemática. E com isso, meus amigos queridos, nós vamos então finalizando mais uma aula teórica.
Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, que você tenha aprendido e que isso possa realmente reverter em benefício na hora do diálogo, para que melhor os nossos irmãos queridos possam ser atendidos. Eu deixo aqui para você o nosso muito obrigada, o endereço das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, onde você procura a playlist do estudo, lembrando que o estudo do curso de dialogador nós estamos disponibilizando na nova plataforma, exatamente para que nós possamos ofertar a você o certificado de conclusão. Ainda estamos em testes, avaliando essa nova plataforma. Vamos ver se vamos ter condições de seguir com ela. Só o tempo nos dirá, mas nós estamos sempre buscando fazer o melhor para você. Deixo aqui também nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site da nossa Casa de Jesus, onde você pode acessar todas as atividades de assistência espiritual que nós ofertamos a você. Se você quiser, também tem a oportunidade de acessar os slides, conheça também o nosso site. Nossos e-mails de contato, Evelyn@, é para dúvidas doutrinárias, o suporte @ é para outros assuntos. E trazemos ainda o nosso WhatsApp e Telegram, caso você também deseje enviar alguma mensagem. Meus amores, meus queridos amigos, minha sincera gratidão. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.